Bem-vindos, ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, 5 de novembro de 2016. Começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM. Com locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia e Gabriel dos Santos. Olha só, tem até nome novo no programa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Lucas. Hoje temos um novo integrante aqui, abrilhantando a nossa mesa. Bem-vindo, ouvinte. É o famoso sexto integrante, como se fosse o 12º jogador, né? E aí, Gabriel, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Leandro. Uma honra estar participando do Resenha na Área. Bom dia, ouvinte. Gabriel que tá sempre ajudando a gente nos bastidores aqui, hoje veio participar, por quê? Porque Yuri está viajando, Daniela e Jean não puderam comparecer a este programa, então estamos eu, Leandro e Gabriel neste sábado. O famoso quebra-galho, né? O famoso Severino. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre os 4 grandes paulistas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Tem Chapecoense chegando lá, hein? Bom, a gente começa com o Corinthians, que já está montando seu time para 2017 com reforços. Conta aí pra gente, Gabriel. O Corinthians já está montando o time para o ano de 2017. Com a apresentação do Jô e a chegada de Luigi, o Timão ainda corre atrás de mais nomes para reforçar a equipe. O meia Wagner, que está na China, e os volantes Richelli do Sport e Gabriel do Palmeiras interessam ao clube. Além disso, a torcida está empolgada pela volta do jovem Maicon, que está lá na Ponte Preta, para a próxima temporada. Dentro de campo, o Corinthians enfrenta o São Paulo, clássico, hein? Hoje, às 7h30 da noite, lá no Morumbi. Gabriel, você viu que absurdo o preço do Richelli? Eu vi, 40 milhões de reais. Como o Sport quer cobrar isso de um volante... Olha, ele é bom jogador, mas é mediano, né? É bom jogador, ponto. Sim, não. Eu tava não dá. falando pro meu pai, 40 milhões é o preço do Pato. Mas aí, se você for parar pra pensar... Nem o Pato vale tudo isso. Mas você trazer o Richelli por esse preço e o Pato pelo que fez, dá na mesma. Porque Exatamente. O Pato não fez nada, infelizmente. Ah, mas eu acho que não vale a aposta, Não né? vale, Não vale a aposta. Eu acho o Gabriel do Palmeiras uma opção muito melhor. Apesar de eu não achar ele também um ótimo jogador assim, mas eu acho que ele não tem muito espaço no Palmeiras, né? Então ele pode ter um espaço na equipe corintiana, sim. Ele é um ótimo marcador, sim. né? É o que o Corinthians precisa. Que não tem, só tem o Williams e vai embora no fim do ano. Mas tem gente falando que ele já tá... o Corinthians tá negando que tenha desejo nele. Acontece isso muitas das vezes das contratações, né? Pra não dar alarde... E é difícil também porque a negociação é entre duas equipes rivais, né? Palmeiras e Corinthians. Embora o Gabriel não tenha muito espaço na equipe palmeirense, o Palmeiras não quer liberar ele de forma tão fácil assim pro Corinthians, né? Acho que tem muito disso também. Ele deixou claro que tá um pouco infeliz por não jogar lá. E o Palmeiras já disse que não dificultaria a saída dele. E até porque, quando ele chegou no Palmeiras, ele foi uma recomendação do Oswaldo de Oliveira. Sim, que hoje é técnico do Corinthians, né? Exatamente. Então ele deve ter chegado lá e falou, ó... O menino é bom, vamos tentar aí, não tá feliz, aqui ele vai ser felizão, né? Mas eu, assim como toda a torcida do Palmeiras, me surpreendi com a qualidade do Tietê, que Sim. é o cara que tá jogando basicamente na posição dele. Ele é um dos destaques do campeonato, inclusive. Sem contar no Moisés também, que pra mim é o jogador do campeonato. Moisés, grande surpresa, a gente já citou aqui algumas vezes. Muito bom o jogador Moisés. Leandro, avaliando aqui os nomes do Corinthians até agora pra 2017, vamos lá. De certo mesmo temos o Jô, filho do Terrão, grande Jô. E o Luigi, que, olha, ninguém sabe como joga o Luigi, é uma aposta, tem 20 anos, vem do CRB, vamos ver. Eu confesso que eu vi uns vídeos dele, e em vídeo todo mundo é bom, né? Em vídeo de Federico era o Messi, né? Vamos ver se vinga. E aí, especulações temos Wagner, que parece estar bem próximo mesmo. O Richelli, que acho que nessa condição absurda não vai vir. E o Gabriel, que pode chegar. Um problema que a torcida ainda cobra muito e que a gente vê nos jogos é a zaga. A gente tava conversando aqui antes do programa e falando, olha, o Corinthians não toma mais um gol por jogo ou não toma gol. O Corinthians toma 2, o Corinthians toma às vezes até 3. E isso não é uma coisa dos últimos anos do Corinthians. Você não acha que precisa de um cara experiente pra essa zaga? Falando primeiro da zaga do Corinthians, né? Eu gosto de lembrar sempre dos times que o Corinthians foi campeão, né? Com o menino Tite de técnico. Se você perceber... Bom menino. Um grande menino. Que se você for perceber, nenhuma daquelas zagas que o Corinthians foi campeão mundial, Libertadores, brasileiro, era uma grande zaga antes de jogar no Corinthians. Eu acho que o maior exemplo disso é o Felipe, né? Sim, era um cara muito criticado. O próprio Gil era um cara que estava fora do Brasil, ninguém sabia como ia voltar. Tinha Leandro Castan, tinha Chicão...
Então, não Paulo André, não que sejam jogadores ruins. Kleber. Eu gostava muito do Kleber. Os próprios laterais mesmo, quando voltaram Fábio Santos, o próprio Fagner agora, que joga na seleção também, não era um cara muito cotado, o Wendel. Então, eu acho que era muito trabalho do Tite mesmo de conseguir fazer com que a zaga funcionasse. Porém, não tem Tite agora. Leandro, então, na mão do Tite, o Edilson virou craque. Edilson. Tinha o Edenilson também. Tantos Edenilson, nomes, né? Mas o Edenilson jogava bola. Eu gostava do Edenilson quando ele... Realmente. Então eu acho que, já que não tem Tite, tem que contratar pelo menos um zagueiro de peso, né? Pra zaga. Não sei aí quem tem no mercado, não sei se consegue trazer o Gil aí de volta, que tá na China, né? Que parece que vai voltar uma molecada de lá. Mas eu acho que precisa de um zagueiro. Agora, falando dos outros reforços aí do Corinthians, se o Jô resolver jogar... é uma ótima contratação. Porque a última vez que ele jogou foi quando o Atlético ganhou a grande Libertadores da América, que ele foi um dos principais jogadores. Ao lado do grande Ronaldinho Gaúcho. Que também resolveu jogar naqueles 6 meses. Então, se ele jogar que nem jogou no Atlético Mineiro, é uma excelente contratação. Agora tem que ver se ele vai dar uma de André, nosso glorioso André que jogou no Santos, e também desistir. Parece que ele deu uma arrumada na cabeça dele, que tá treinando aí. Tem que provar isso em campo, né? Ele bateu no peito e falou que mudou chamou a responsa, sou Joe, e vai pra cima. Quem sabe dá certo, né? Agora, nosso querido Luigi, não dá pra saber. Temos o Wagner aí, que é uma boa contratação, e não tenho o que falar do Richelli, né? É bom jogador, mas 40 milhões... não dá. Não dá. Jogar dinheiro pro alto e falar aleluia. Não dá, né? 40 milhões não dá. Bom, diretoria, abre o olho. Tem um nome que eu gosto bastante pra zaga, não sei se vocês vão concordar. Normalmente vamos lá, as pessoas não concordam muito comigo. Mas Rodrigo Moledo, jogou no Internacional, jogou na Ucrânia. Eu acho um ótimo jogador. Tá sumidíssimo. Exatamente. Faz muito tempo que eu não ouço falar o nome do Rodrigo Moledo. E pode ser um nome bom para o time do Corinthians, pra essa zaga tão inconstante que vem sendo ultimamente. Outro nome que eu fiquei pensando ontem, Gabriel, essa pra você. Tem o glorioso menino Jusilei, que é um tempo foi lá pra Arábia, se naturalizou pra ficar por lá. Até o momento, ele já ganhou bastante dinheiro, acredito eu. Já ganhou dinheiro pra viver a vida, né? Poxa vida. Você acha que pode ser a hora dele voltar, tentar, chamar... Fala, ô Jusilei, vamos jogar bola. Bom, se o Corinthians quiser repatriá-lo, né, vai ser um baita negócio. Eu não sei como ele tá jogando agora, porque eu não acompanho o futebol árabe, eu não sei pra onde ele foi exatamente. Ele trocou Al Jazeera, não foi Al Jazeera? Acho que foi Al Jazeera. Eu acho que ele estava no Al Jazeera e trocou... Eu vou pesquisar enquanto você fala, vamos lá. Então, eu acho uma boa contratação sim, e voltando na questão da zaga, não sei se foi só comigo, mas eu acho que o Balbuena, acho que ele vem decepcionando. Sim, ele verdade. começou muito bem, marcando o gol, sendo pedido pela torcida, né? Mas agora eu acho que ele tem decepcionado, ao lado do menino Iago também, né? Ou do Pedro Henrique, um dos dois atletas da base corintiana ali. Mas eu acho que ele tá decepcionando bastante, não vem jogando bem, e me decepcionou. Eu já venho falando em alguns programas passados que eu acho que o ano que vem vai ser o ano que todo mundo vai querer voltar. Esse pessoal que tá na Arábia, na China. Porque eu acho que até o próprio campeonato de lá já não tá mais querendo jogadores de fora, né? Porque agora eles precisam fazer com que os jogadores de lá sejam bons. Então, se tiver muita gente de fora, não acontece isso. Mas eu acredito que jogadores como o Thiago Neves, aí que já tá aí no mercado. Esse é um bom nome. Que nome. Esse é um bom nome. Que jogador? Jusilei, o próprio Ricardo Goulart, quem Everton sabe. Ribeiro. Everton O problema Ribeiro. do Thiago Neves é a quantia, né? Porque caro, ele costuma... salário. O salário, exatamente. Porque o contrato salário. acho que já tá no final também. Ó, Sim, ele pode vir até de graça, mas o salário é o que pesa, com certeza. pesquisando aqui do Jusilei, hein? Vou passar as informações. Jusilei está com 28 anos, ainda uma idade ok. Ok. A nacionalidade dele hoje é palestino, certo? E ele jogou no Al Jazeera. Ainda E tô hoje- bem de memória, Boa. E hoje ele está no Shandong, que era o time treinado pelo Mano tá lá na Menezes. China também, né? Então, não vamos falar que ele tá bem, mas ele deu uma menos piorada. Vai, jogar na Arábia, ir pra China. Só pra finalizar essa parte de contratação aí do Corinthians, há rumores, ventos que sopram, que dizem que Oswaldo de Oliveira queria o menino Giovani.
Eu ouvi essa história Olha, também. eu não vi isso. Eu ouvi essa história também. É um pouco difícil disso acontecer pelo próprio Giovanni. Você viu a resposta do Giovanni, Leandro? Vi a resposta do Giovanni que falou que se só vai para outro time se as portas do Santos estiverem fechadas para ele. Como o Santos, menino modesto Roma, tem as portas abertas, obviamente. Quantos meninos você está citando hoje? Vários meninos. Modesto Roma, não sei se Giovanni viria para o Corinthians. Porém, há ventos. Eu acho que o Santos não abriria a mão do Giovanni. Se ele quisesse voltar, eu acho que o Santos onde não há abriria a mão fumaça, dele. há fogo, né? Nunca se sabe. O fato é que muita gente foi pra China e agora tá querendo voltar. O Corinthians vai pegar o São Paulo logo hoje mesmo, às 7h30 da noite do Morumbi. E do outro lado do clássico, então, tem o Tricolor. O Tricolor vem anunciando patrocinadores e principalmente usando a sua base pra esse ano que tá sendo terrível e já quer 2017 logo, né, Leandro? Lucas Fernandes, Pedro e Davi Neres. Para quem não acompanha de perto, esses podem ser nomes desconhecidos. Mas na verdade, já vem fazendo grande diferença no time do São Paulo. Vindos à base, os garotos vão tendo oportunidades no time principal para se firmar e renovar a equipe. Fora de campo, o Tricolor anunciou um novo patrocinador nos calções para os próximos 2 anos. É a Pot, marca brasileira de bebidas, que estampará a sua marca de seu Guaraná até o fim de 2018 nos calções do glorioso São Paulo. Que não tem muitas pretensões mais em 2017. Em 2016, né? 2017, 2017 tá ainda tentando tá ter, tentando né? ter. Vai pegar o Corinthians, né? Como foi dito, no Grande Morumbi, hoje às 7h30 da noite. Agora eu só fiquei em dúvida se é pote ou se é poti. Mas tudo bem. Fica aí o merchan. Vai patrocinar o São Paulo, a marca de Guaraná, no Grande Pote / Poti, fazendo aquela briga com o Guaraviton no Fluminense, é isso aí. Então o São Paulo conseguindo um dinheirinho a mais e usando a base. Gabriel, o primeiro gol do São Paulo nesse brasileiro foi feito de falta pelo Lucas Fernandes, que é um desses nomes que foram citados aqui. É mesmo? E que o último gol de falta do São Paulo tinha sido do Rogério Ceni ainda. Que legal. Então, essa meninada pode estar mudando o time pra 2017, né? Exatamente. O Davi Neres é um bom jogador. E o São Paulo vem de uma última partida muito frustrante, né? Perdeu pro América lá em Minas. E o Corinthians empatou com a Chapecoense na Arena. Então eu acho que vai ser um jogo onde os dois times vão com tudo pra cima da vitória. Por isso eu acho que vão sair muitos gols nesse jogo. Eu aposto assim, acho que o Leandro Maia não concorda muito comigo pela cara que ele fez aqui. Mas acho que o São Paulo é favorito por jogar em casa. A torcida já vendeu mais de 30 mil ingressos. Acho que vai ter o apoio da torcida. Lembrando que é a torcida única. Eu acho que o São Paulo é favorito. Eu acho o Cueva um dos destaques uma das principais contratações de São Paulo para a temporada. Jogou muito bem contra o América, mas não pode resolver sozinho, né? Mas eu acho que contra o Corinthians a tendência é que o São Paulo ganhe, para mim. Leandro, e tem também esse Pedro, que o Gabriel falou do Lucas Fernandes e do Davi Neres. E esse Pedro, a gente olhava a escalação do São Paulo no tempo real, falava, nossa, quem que parece aquele jogador de Master Liga que apareceu do nada. O grande Castolo, Ordaz. O cara surgiu da Master League e tá no time titular do São Paulo, mas ele vem mostrando trabalho. É um jovem que tá aí lutando pelo espaço e conseguindo, né, nos últimos jogos, tá sempre presente, entrando no segundo tempo ou mesmo começando o jogo. Ele é atacante, o São Paulo que hoje conta com o Cueva, Chaves, que é meia/atacante, o Kelvin e o Chaves. Né? São esses três trio nomes. titular, né? Exatamente. E no banco eu nem me o Davi recordo. Neres é um deles. São os garotos, São né? garotos. Exatamente. Tem o Gilberto, né? Tem o Gilberto. Tá super esquecido. E aí? E o grande Pedrão? Pedrão não, porque o Pedrão só tem um que era do Barueri. O grande Pedro, vamos lá. É que o São Paulo, né? Se eu não me engano, é o time que mais gasta com base no Brasil. Dos clubes dos grandes clubes brasileiros. Até porque tem aquele grande CT de Cotia. Tem, que é muito boa a estrutura. Que eu acho que é uma das melhores. É a melhor estrutura de base do Brasil, que tem alojamento, tem um monte de coisa, mas fica longe de São Paulo, que talvez isso seja um problema para fazer essa transição. Então, desde a época do Muricy, desde lá de trás, né, quando o São Paulo foi tricampeão
brasileiro, essa era uma cobrança da diretoria pro técnico. Porque o São Paulo gasta muito dinheiro com base e não revela tantos jogadores assim como poderia. Óbvio que saiu o Lucas lá do São Paulo, tem o Rodrigo Caio agora, Eu ia falar esses dois também. Comparado, um exemplo, com o Santos, que é um time que revela muitos jogadores, está muito abaixo. E o Santos não gasta tanto dinheiro. Não tem com base. tanta estrutura também, né? Apesar da estrutura do Santos ser uma boa estrutura, não gasta tanto que nem o São Paulo. Até tava vendo números, acho que o São Paulo tem que vender pelo menos um jogador por ano para conseguir sustentar a base, porque eu acho que é muito dinheiro que eles gastam por jogador. Então, parece que o Ricardo Gomes, que é um cara que gosta da base, né? Parece que ele entendeu, viu que já que tá no final do ano, né? Não vai contratar ninguém. A molecada tá lá. E só um adendo, é um ótimo momento pra começar a testar a molecada da base. Não vai cair, não vai pra lugar nenhum, bota o pessoal lá e vê no que dá. Parece que esse Lucas Fernandes é um ótimo jogador, já vinha mostrando antes mesmo. E os outros dois surgiram agora, né? O Davi Neres é um cara que era sempre comentado na base. Sim. Que vem fazendo boas partidas. É óbvio que ele não vai fazer gol em todo jogo, porque é um moleque novo. Se ele fizesse gol todo jogo... Mas também no último jogo contra o América ele perdeu 3 gols na cara. Mas quem perde gol é quem tá lá pra resolver, né? Não, e faz parte da idade do... O próprio Gabriel Jesus, que é centroavante da seleção brasileira... Perde muito gol. Mas faz parte da idade dele. E tem o nosso glorioso Pedro, né, também, que vem fazendo Acho que é o mais incógnito entre os três, né, por enquanto. Ele ainda não mostrou muito futebol, mas é novo ainda, jogou poucos jogos. Eu acredito que pro ano que vem, São Paulo tem que fazer uma limpa nesses jogadores mais antigos que estão lá no clube. Michel Bastos. Que provavelmente vai sair, né? Nem relacionado Hudson, ele tá saindo mais. Hudson, manda esse pessoal embora. Thiago que não Mendes. não são ruins. Mas que não vem dando certo. Não estão dando certo no São Paulo. E aposta na molecada, pelo menos nesse começo, né? Que é o Campeonato Paulista. É um campeonato mais fraco, né? Porque, se, pelo amor de Deus, se um time grande não conseguir passar da fase de grupos, isso é horrível. Tem que passar da fase de grupos. Se não conseguir passar, é péssimo. Mas vai passar, porque tem muito mais qualidade. Então, é a hora de colocar a molecada pra jogar e ver no que dá. Você citou os tamanhos dos elencos, que podia mandar alguns caras embora e que não são ruins. Eu estive ouvindo uma entrevista do Falcão esses dias. Falcão, eu não quero lembrar do Falcão nem como técnico do Inter, nem como técnico da seleção. Dele como jogador, e nem como comentarista. Eu quero lembrar do Falcão como rei de Roma. O Falcão, rei de Roma, estava dizendo o seguinte, que ele teve uma conversa com o Rodriguinho, do Corinthians. Grande Rodriguinho. E que o Rodriguinho disse pra ele que em todo time... Isso é verdade, eu gostei muito da entrevista dele. Que em todo time existem grupos de jogadores que estão felizes e infelizes. Os felizes são aqueles que estão jogando. Os infelizes são os que não têm muita oportunidade. E qual era o grande diferencial do Tite? Era saber lidar com os infelizes. Que nem todo técnico sabe como fazer pra animar esses caras que não estão jogando, mas que vão receber oportunidades no futuro. Então, o que ele disse? Uma solução pra isso. Poxa, pega os 11 jogadores ali que são os titulares, coloca mais uns 11 pra ficar no banco, vamos pôr uma peça de reposição pra cada um, mais 2 goleiros, e o resto, se faltar alguma coisa, pega o pessoal da base. E faz sentido, porque dessa forma, se você vê na Europa, por exemplo, vamos pegar o Sevilha, que não é um time enorme, mas é um time muito bem estruturado. É basicamente desse jeito. Não tem tantos nomes, não tem 30 jogadores pra você ter que ficar revezando. Sim. É um time que já é conhecido como é o esquema e todo ano aparece. É no máximo ali 25, 26 jogadores. Se precisar, uma chama da base. Exatamente. Até porque eu acho que mais de 2 Gostei times é demais, né? Porque aí fica... Só aí é só o nível Palmeiras, né? É só o Palmeiras que tem 50 jogadores no elenco. E vai ter que se acostumar a essa realidade, porque esse grupo de jogadores infelizes pode se tornar maioria e complica o astral lá da equipe, né? E realmente muito boa essa colocação do Falcão. Muito boa mesmo. Gostei mesmo de ouvir isso. Bom, vamos dar uma pausa no futebol paulista. A gente já tava falando do Falcão. Então teve Copa do Brasil e o campeonato agitado, né? Além disso, além de falar de campeonato agitado... Vamos lá, tem autopromoção. Não. Eu vou me autopromover então. Pode. Nas oitavas de final, eu disse aqui e em outro programa, eu disse, olha, a final da Copa do Brasil será Atlético Mineiro e Grêmio. Agora, vocês podem ver que eu estava certo. Eu tô me vangloriando por quê? Porque é muito difícil acertar uma previsão. É verdade. Então eu acertei nas oitavas, que tinham muitas possibilidades de final, semifinal.
Então, e eu ainda deixei claro que o campeão seria o Grêmio. Agora a gente vai ver meu último passo se vai dar certo ou não. Mas, enfim, lá. Fala aí, Gabriel. Bom, o Inter bem que tentou, né? Mas não conseguiu evitar a sua queda na Copa do Brasil. Jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro, o time colorado virou o jogo para 2-1, mas acabou levando o empate com o gol de Lucas Prato no fim da partida. No agregado, 4-3 para o Galo, classificado para a final. Do outro lado, na outra semifinal, o Grêmio ficou no 0-0 com o Cruzeiro, que já tinha vencido fora de casa por 2-0. A final, então, será entre Grêmio e Atlético Mineiro, como falou nosso amigo Olivan. Oba! O primeiro jogo é em Minas Gerais e acontece em 23 de novembro. Já o sonho continental da Chapecoense na Sul-Americana continua vivo. A Chape Terror, como é conhecida aqui pela torcida, empatou fora de casa com o São Lourenço por 1-1, marcando seu precioso gol fora de casa. O Ananias marcou o gol. Ananias. Grande Ananias. Agora o simpático time catarinense decide a vaga contra o time do Papa na Arena Condá, somente no dia 23 de novembro também, assim como a final da Copa do Brasil. Um grande feito, né? Porque o São Lourenço ganhou a Libertadores recentemente, chegou no Mundial. Sim. E Chapecoense é impressionante. Toda semana a gente fala melhor da Chapecoense. A estrutura que o time tem. Sim. A diretoria que não gasta mais do que tem. O bom trabalho do Caio Júnior. Bom trabalho do Caio Júnior. A equipe muito entrosada, dá pra perceber. Jogam sério, jogam o que sabem. Não tentam inventar nada. Com as limitações, né? Vamos falando primeiro da Sul-Americana. Dá pra Chapecoense chegar na final, segurar esse resultado em casa e surpreender aí? Eu não quero parecer do contra, mas eu acho que não. Você acha que acho não? Que o São Lourenço passa. Até por causa da qualidade do elenco, né? Mas eu não tiro todas as minhas fichas da Chapecoense, mas eu acredito que o São Lourenço passa. E aí, Leandro? Eu acho que a Chapecoense vai conseguir classificar. Eu acho que a gente já vem falando, acho que no último programa a gente falou disso, que existiram aqui no Brasil alguns times que surgiram, mas não conseguiram se manter. São Caetano, né? Final da Libertadores. Brasiliense, Santo André, Paysandu. Paulista ganhando a Copa do Brasil. Só que o que esses times têm em comum é que era um grande investimento na época, né? Só que a Chapecoense, se você perceber, ela não teve um grande investimento, mas tem um grande trabalho. Tem, sim. Então, é um time... se você até viu uns números esses dias, que dos times que conseguiram subir, Chapecoense nunca caiu. Nunca caiu, verdade. Nunca caiu do Campeonato Brasileiro. Vai ser esse ano que não vai ser esse ano. Dos times que subiram na segunda divisão, o único time que não é grande, que não caiu nos outros 3 anos, foi a Chapecoense. Todos os outros que caíram e subiram são times grandes. Corinthians, Grêmio, Vasco, todos subiram e continuaram na Série A. Agora, a Chapecoense foi o único time de médio porte a subir e continuar há mais de 3 anos. Então, grande trabalho, e a cidade abraçou, né? Porque esses outros times que a gente falou não tinham uma grande força da torcida. O São Caetano, Paulista... E não só a cidade, né? O Brasil inteiro tá acompanhando a saga da Chapecoense na Sul-Americana. O que mais tinha esse apoio era o Paysandu, né? Até hoje tem uma muito força, grande. mas não conseguiu se manter, né? Bom, agora jogo rápido. Grêmio Atlético, por quê? Eu? Sim. Eu acho que dá Atlético Mineiro só pra ser do contra, só pra te contrariar. Eu acho que o elenco do Atlético é muito melhor. Apesar de jogar primeiro em casa, né? Que muita gente acha isso ruim, eu acho isso bom. Foi definido ontem, né? Foi definido ontem. Exatamente. Eu acho isso muito bom, porque aí você já faz o resultado positivo em casa e já dá a pressão toda pro time que vai decidir em casa, no caso, que é o Grêmio. Mas eu acho que o Robinho vem jogando muito bem e pode ser um dos destaques. Fez o gol contra o Inter, né? Fez o gol e deu um passe. Fez o gol e deu um passe, E o Lucas Prato também vem jogando muito bem. O Fred não pode jogar a Copa do Brasil, né? Então o Lucas Prato assume a titularidade. Eu acho que o Galo é favorito e acredito que o Galo leva também. E aí, Leandro, Galo ou Carol Portalupe entrando em campo mais uma vez? Aí eu já mudo de ideia. Eu vou de Grêmio campeão. É até um jogo engraçado, né? Porque vai acontecer alguma coisa que nunca aconteceu na história. Todo mundo falando disso. Exatamente, porque é verdade. O Atlético Mineiro, ele nunca conseguiu ser bicampeão de nenhum dos campeonatos. Nada. Ele é uma vez campeão brasileiro, uma da Libertadores. 0 do Mundial, né? Uma da Copa do Brasil. Uma da Copa do Brasil. Já o Grêmio está aí há um tempinho, 15 anos. 15 Mais de 15 anos sem ganhar um campeonato de grande porte.
Grande porte não, campeonato nacional. Né? Nacional, isso. Nacional, porque ganhou o campeonato gaúcho, né, nesse período. Mas Também, se não ganhar o campeonato gaúcho, né, pô? tá uns 6 anos aí sem ganhar. Agora, acredito que o Grêmio vai ganhar e a pergunta é... Renato Gaúcho, que veio só pra ficar 3 meses ali, vai ficar no Grêmio? Acredito que ele vai ficar. Até porque Carol Portalupe deu um ar A comparação mais legal de que eu vi- beleza para o Grêmio. A comparação mais... Douglas que eu diga. Douglas que o diga. O último camisa 10 possível. A comparação mais legal que eu vi foi a seguinte: o Mano passou um bom tempo na Europa treinando, estudando, vendo com os outros técnicos como que é, e tomou uma goleada em casa pro Renato Gaúcho, que ficou jogando futevôlei nas praias do Rio. Então isso mostra o que o técnico brasileiro realmente precisa. É treinar? Não, é jogar futevôlei. Mas, ser Leandro, feliz. eu acho que o Renato Gaúcho não precisa nem ser campeão pra continuar Não, no Grêmio. Eu é. acho que ele já tá no Grêmio no ano que vem. O trabalho dele realmente Me superou. surpreendeu. Me surpreendeu Exatamente. também. Dizem que Minhas Renato Gaúcho chega no vestiário, o cara perde um gol, ele fala assim, vê meu vídeo. Aí o cara vê lá o vídeo dele e faz o gol. Porque o Renato Ou ver minha filha, né? Aí Mas eles vão se empolgar. Se for pra ver o vídeo do gol, vamos colocar o Romário como técnico, que aí vai ser 5x0 Não, todo mas jogo. isso aí, Renato Gaúcho, um grande boleiro, um grande craque que eu acho que ele nunca conseguiu engrenar, né? Não. Sempre Fluminense ele quase Não, ele ganhou. sempre começa bem. Grêmio ele quase ganhou também. Ele sempre tá no quase. Quem sabe dessa vez Vamos ver. vai. Vamos ver. Bom, vamos voltar então aos times paulistas, que o Santos tem alguns desfalques, mas a torcida ainda confia muito na classificação direta para a Libertadores, né, Leandro? Com os últimos resultados positivos do Campeonato Brasileiro, inclusive uma vitória sobre o líder Palmeiras, aumentaram os ânimos dos santistas para conseguir o título nacional. Agora, faltando 5 rodadas, o Santos terá 3 confrontos fora e 2 na Vila. O Peixe está a apenas 6 pontos do Verdão. O primeiro da série, né, de confrontos é contra a Ponte Preta em Campinas, hoje às 9 horas. O Santos não contará com Lucas Lima, que está suspenso, e Luiz Felipe machucado. Mas a boa notícia para o torcedor é a volta de Vitor Bueno, voltando de lesão, que deve ser titular. Jean Mota deve também continuar no time, né, ali na posição do Lucas Lima. E a dupla de zaga, E a né? dupla de zaga deve ser... É uma dupla de zaga que é reserva David no Braz começo do e ano. o David Nogueira, Braz né? e Nogueira, porque a zaga David titular do Braz e Santos Nogueira. é Gustavo Henrique, que está lesionado, E Luiz Felipe que também está acabou de se lesionado. lesionar. E essa vai ser a segunda vez que os dois vão jogar juntos. A primeira vez foi contra o Grêmio na 31ª rodada e o gol foi marcado pelo Nogueira. É verdade. Foi 1-1 o jogo. O Santos saiu atrás para a equipe reserva, time reserva do Grêmio, e o Nogueira empatou de cabeça, mas o resultado ficou assim mesmo. E o jogo contra a Ponte lá em Campinas não é jogo fácil pra ninguém, né? Pegar a Ponte lá é sempre uma pedrinha no sapato de qualquer time. Posso Impressionante. relembrar um dado aqui? Vamos lá. A última vez que o Santos ganhou da Ponte no Campeonato Brasileiro, lá no Moisés Lucarelli, foi em 2004. O último título do 12 anos, o ano né? do último título do Santos. Será que se a vitória vier nesse hoje, será que tem um será que é um cheirinho de- sinal? Será que é um sinal? Bom, fato é que na Ponte tá um pouquinho conturbada a situação, por quê? O Roger, atacante, assinou verdade. contrato com o Botafogo por baixo dos panos, sem avisar ninguém. O pré-contrato, né, você quis dizer. Já tá certo pro ano Sim. que vem, né? Então o presidente não gostou. E o já elenco colocou ele também- de lado, né? Já. Já colocou ele pra treinar afastado. Tem que ver se isso abalou a equipe, né? Porque é um dos principais nomes e tal. Sim. Enfim. Tem duas coisas desse jogo, né? A Ponte Preta já deu o campeonato, já não vou dizer que desistiu, né? Mas já tá jogando, já sabe que nem vai conseguir ir muito pra frente. É na meiuca. Né? Tá na meiuca ali, vai ficar lá. Então tá jogando ali pra cumprir tabela. Só que um outro problema é que o Santos, sempre quando enfrenta times ou que não estão muito animados aí pra jogar o término do campeonato, ou com time reserva, o Santos não consegue ganhar. Então fica essa dúvida do que vai acontecer lá em Campinas. Acredito que o Santos consegue arrancar uma vitória nesse jogo, mas não será um jogo fácil. E o Santos não vem jogando O fino da bola. o fino da bola, mas eu acho que isso acho que foi meio que combinado entre eles, porque eles viram que tá chegando o final do campeonato e precisa ganhar agora, tá tentando de qualquer jeito, né? Ganhando ali de um gol.
E um das consequências disso é porque o Santos é a melhor defesa do campeonato. Melhor defesa. 28 gols sofridos em 33 rodadas. E é Vanderlei. algo novo, parece, né, pro Santos. Exatamente, porque o Santos sempre foi um time que toma um número relativo E sempre grande faz de muitos. gols e também faz Faz, muito é. gol. Mas me surpreende a qualidade da defesa santista e vamos ver se dá certo o Nogueira junto com o David Braz, que tem sido muito contestado pela torcida, que não tem jogado bem realmente. Ele tem errado muitos passes na saída de bola, o que, antes do Luiz Felipe se lesionar, muita gente nas redes sociais vinham pedindo o Nogueira em campo, vinham Ótimo zagueiro, É Nogueira, um ótimo né? zagueiro, mas eu tenho medo que ele seja igual o Balbuena. Começa fazendo gol, começa alegrando a torcida começa a pedir ele em campo, aí vai lá e cai o nível. Então é melhor ficar de olho aberto e manter os pés no chão. Bom, muito se comenta que no Santos a diretoria vai ter que escolher. Lucas Lima fica ou Guerra vem? Você tem uma escolha, Gabriel? Eu acho que tem que manter o Lucas Lima, mesmo ele tendo caído no nível um pouquinho. Eu acho que ele já tá adaptado à equipe, já conhece o elenco, o treinador já conta com ele. É uma né? referência, É uma né? referência aqui. E eu acho que... Não sei, eu acho que ele não tem muito futebol ainda pra jogar na Europa. Eu acho que ele tem que ficar no Brasil, tentar esse título com o Santos, que é muito importante. O Santos ainda tá na briga pelo título, apesar de estar 6 pontos atrás do Palmeiras. E fora isso tem a Libertadores. Fora ano que isso, tem a vem, Libertadores do ano que vem, que o Santos já está praticamente garantido. É só se manter. Eu acho que o foco principal desse fim de temporada, além do título, é ficar entre os 3 primeiros, que dá a vaga direta para Libertadores. Então eu acho que o Lucas Lima vai ser fundamental na campanha na Libertadores do Santos do ano que vem. Eu acho que se uma condição para trazer o Guerra for ter que liberar o Lucas Lima, eu não traria o Guerra, eu ficaria com o Lucas Lima no time. Eu acho que o Lucas Lima tá passando por uma fase que eu vou lembrar do Rodriguinho agora. Ó, antes de você comentar, eu só vou falar uma coisa, Leandro. Não fique em cima do muro. Eu Não quero vou sua ficar. opinião. Não vou- antes disso- Sempre, né? Leandro? Não, Sempre isso no... vou lembrar Vamos de lá, vamos lá. Rodriguinho no Corinthians. Certo. Rodriguinho, pra mim, sempre foi um bom jogador. Nada mais que Bom jogador, ponto. Bom jogador. Só que a torcida do Corinthians pegava muito no pé do Rodriguinho. Até além da conta do que era pra cobrar. Porque a torcida tava acostumada com o Renato Augusto, Já. que é um jogador de seleção brasileira, e tava achando que o Rodriguinho ia fazer a mesma coisa. Não vai. Ele é bom jogador que tá fazendo a diferença pelo time. Eu acho que o Lucas Lima, acho que a torcida tá pegando Muito no agora pé dele. muito do pé. Óbvio que ele jogou, foi pra seleção, excelente jogador, ano passado um dos melhores jogadores do time. Mas ele deixou a desejar um pouco, né? Esse ano ele começou a deixou a desejar depois ali da lesão dele. E ele voltou. Só que agora parece que tudo que dá errado no time do Santos é culpa dele. Não é. Até por causa dos discursos que ele dava em entrevistas coletivas. Ele falava muito que, meu foco, eu quero ir pra Europa, eu quero muito ir pra Sim, Europa. também é um Só que pouco de ninguém culpa da Europa É um quis o pouco de Lucas culpa Lima, dele então... também. Mas eu acho que ele vem jogando, talvez não igual ao que ele fazia, mas ele tá jogando próximo do que jogou pra chegar na seleção brasileira. Só que o torcedor acho que tá pegando muito no pé dele. Acostumou a vê-lo jogando muito bem, O Santos né? toma gol, a culpa é do Lucas Lima que não marcou. O Santos não faz gol é porque o Lucas Lima não chutou. Ô, Leandro, eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que o Lucas Lima esse ano foi ofuscado pelo Vitor Bueno? Olha... Então, quando o Vitor Bueno começou no Santos, eu achava que ele era mais da posição do Lucas Lima do que na ponta. Só que o Vitor Bueno acabou se encaixando ali na ponta e acabou dando certo. Eu acho que a ótima temporada do Vitor Bueno acabou dando uma diminuída na importância do Lucas Lima no time. Exatamente. Até porque o Lucas Lima vai muito pra seleção brasileira. E ele era protagonista sozinho do time, né? É verdade. E até porque o Lucas Lima vai muito pra seleção brasileira. Até vamos falar do Palmeiras aqui, já fazendo Vamos, gancho pro daqui a Palmeiras. pouquinho. Gabriel Jesus, antes de começar a ser convocado pela seleção brasileira, artilheiro do campeonato. Agora ele voltou, a torcida do Palmeiras tá criticando o Gabriel Jesus. Tá pegando no pé, exatamente. Pegando muito no pé. Mas tem que lembrar que o cara tá jogando, teve semana que o cara jogou 4 jogos em uma semana só. Jogou na terça e na quinta-feira à noite já tava jogando de novo. Jogou na terça e na quarta à noite já tava Leandro jogando. Maia, meu amigo. Aí falam, mas na seleção brasileira o cara faz 4 gols em 4 jogos. Mas vamos combinar que na seleção brasileira ele joga com o Neymar, joga com o William, Felipe Coutinho, o Tite no banco. Então é outra situação. Eu acho que ele tá cansado
em certo ponto de muitos jogos, e a seleção brasileira acabou tirando um pouco do foco dele. Não falo do Manchester City, porque ele já estava vendido, e já temos o exemplo do Lucas, do São Paulo, que jogou no São Paulo, vendido, e foi campeão, se eu não me engano, pelo São Paulo. Foi. Então, eu acho que... Foi campeão jogando apenas um tempo, né? Porque deu briga no vestiário. Deu briga. E o Gabriel Jesus pode repetir o feito, né? Ele pode sair campeão com o Palmeiras. Eu acho que o Gabriel Jesus vem continuando, mas eu acho que essa sequência de jogos vem atrapalhando ele, mas acredito que o Lucas Lima, agora voltando pro Santos, deve ficar. Obviamente, se o Lucas Lima não ficar, que o Guerra venha, mas... E se for pro Guerra vir com o Lucas Lima aqui, seria uma ótima contratação pro Santos. Sim, mas eu acho que não tem dinheiro pra isso. Apesar do Guerra vir ou não pro Santos, o que a gente quer é paz nos estádios, não é mesmo? Exatamente. Ai, meu Deus. Bom, então você voltou pro Primeiro Santos. trocadilho do dia. Você voltou pro Santos, mas eu já vou voltar pro Palmeiras de novo, porque o Palmeiras já tá garantido na Libertadores, perto do título, e vem buscando nomes pra competição continental do ano que vem. Fala aí, Gabriel. 5 pontos na frente do Flamengo, que é o vice-líder, e 6 pontos na frente do Santos, que é o terceiro colocado. O Palmeiras sabe que ainda não é campeão, mas está quase, está na trave, está batendo na trave o título do Palmeiras. O Verdão agora busca por mais reforços para disputar a Copa Libertadores do ano que vem. O principal e mais impactante nome é o de Borja, lá do Atlético Nacional. O atacante é um dos artilheiros do mundo na temporada, com 39 gols marcados. Jovem, ele pode fazer o papel que o Gabriel Jesus deixará em aberto quando ele for pro Manchester City. E ontem saiu uma notícia no UOL que o Keno assinou contrato com o Palmeiras. É uma baita contratação. Keno do Santa Cruz, que tá fazendo um ano fantástico no Santa Cruz. E amanhã, às 5 da tarde, o Palmeiras enfrenta o Internacional com um único pensamento: vencer. Jogo difícil pro Palmeiras. O Inter parece que agora caiu a ficha. No final do campeonato, caiu a ficha que o Inter não pode cair. Mas tem que uma hora tinha que cair, né? Olha, mas demorou. Podia demorar menos de 30 rodadas. Né? Exatamente. Olha, impressionante. Palmeiras e Internacional, então, amanhã às 5 da tarde. Leandro, acho que você comentou, né, que é um jogo difícil pro Palmeiras, esse aí? Muito difícil. Por quê? Porque o Inter... ele vem jogando bem. Vem jogando bem nas últimas partidas, quase ganhando o Atlético Mineiro. Sim. E o Inter é engraçado que ele, contra os times da parte de cima da tabela, os principais times, ele vai bem. Trabalho. Ganhou os 2 do Santos, né? Tirou 6 pontos do Santos. Jogou bem contra o Atlético Mineiro. Então, contra o time de cima da tabela, jogou bem contra o Palmeiras. Sim. Que tá perdendo muito ponto pro time de baixo, né? Santa Cruz, América Mineiro. Até parece o Santos um pouco. Perdeu pro América. Exatamente. Mas... E agora o Inter parece que achou o jeito de jogar. Os jogadores vêm jogando bem. Sim. E acredito que a volta do Danilo Fernandes pro gol deu uma segurança maior pro time. E o Vitinho tá jogando muita bola. Jogando muito. Tá na mira do Flamengo, né? Eu ia falar, já pode estar saindo. E esse jogo tá no estilo do Internacional, né? Porque acho que até por isso, quando eles enfrentam os times da parte de cima da tabela, jogando contra-ataque, né? Então parece que esse é o melhor estilo pro Inter jogar, não propondo o jogo. O Celso Roth gosta, né? Celso Roth gosta muito de uma retranca. Mas acredito que o Palmeiras vai ter que sair pro ataque. E pode ser num contra-ataque desse aí que o Inter possa resolver o jogo. Mas... foi assim que o Inter venceu o São Paulo no Morumbi, logo no começo do campeonato. Foi nos contra-ataques. Contra-ataque, né? O Sacha fez 2 gols. Tem jogadores rápidos no ataque, né? Vitinho, Sacha. O Inter começou bem o campeonato, né? Ganhando do São Paulo no Morumbi, ganhando do Santos na Vila. Com o nosso querido Argel Fux, que pode rebaixar 3 times nessa temporada. Olha que fantástico. Porque o Vitória tá ali pra cair, que ele treinou. Não, que ele treina agora, né? O Vitória. Tô perdido. Isso, ele treina o Vitória agora, que tá ali pra cair. Treinou o Figueirense, que também tá ali. Exato. E aí treinou o Internacional. O ano desastroso do Argel. Grande Argel Fux. Mas só não vai derrubar os 3, porque pra mim já tem 2 rebaixados. São o América e o Santa Cruz. Pra mim também. Então, só o Argel então consegue derrubar 2. Santa Cruz também, que é uma situação impressionante, né? Liderou o campeonato por algumas rodadas e hoje é o lanterna. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta, acho que eu nunca vi isso nos pontos corridos do Brasileirão. Não sei, eu tô pensando aqui, acho que eu nunca vi mesmo. Fogo de palha, O máximo que eu já vi foi o Náutico, que falavam Náutico líder, não sei o que, e caiu em penúltimo. Náutico líder, pô. Tá de sacanagem. Não durou muito tempo o Náutico líder. Mas enfim...
Borja pro lugar do Gabriel Jesus. Ótima troca, né? Também, nem digo troca, mas uma ótima reposição pro time do Palmeiras, né? Se der certo. Ótima reposição. E só um adendo aqui, o Palmeiras também tá de olho no Guerra. Que o Santos tá pra contratar. O Palmeiras é o grande fura-olho dessa janela de Alexandre Matos. Não só dessa, né? Alexandre Matos, já falei no último programa que ele, lá em São Paulo, já pode preparar que ele tá abrindo uma franquia de chapéu. Exatamente. Pode se preparar que vai ter O a Dudu chapéu. foi Deu o chapéu cliente. no Keno. O Santos tava quase certo com o Já Keno. teve Dudu ano passado. Rafael Veiga no Corinthians. Pode preparar que teremos a chapelaria Alexandre Matos rapidinho aí em São Paulo. Mas, voltando ao assunto, claro, o nome do Borja é sensacional pro Palmeiras. O cara tem 39 gols no ano. O que o Palmeiras precisa mais? Lembrando que ele tem o mesmo número de gols que o Ibrahimovic. Então, só isso, né? isso. Tudo bem, ele joga o campeonato colombiano e tal, mas não quer dizer nada. Até aí, até a página 2, né? Então, mas eu acho que o Borja é um grande substituto pro Gabriel Jesus. E temos que ficar de olho também no Vitinho, que é um cara da base do Palmeiras, que também pode estar surgindo aí com a... Que a base do Palmeiras agora estão querendo trabalhar um pouco a base, mesmo contratando 387 jogadores, eles estão querendo trabalhar um pouco a base. Então o Vitinho é das expectativas aí pra lançar em 2017. E o Borja que tem só 23 anos, se eu não me engano, 23 ou 24 anos. Então também é jovem, também pode ficar por um bom tempo. Vai ser carinho, né? Vai ser carinho, Vai porque sair deve ter clube europeu de olho nele. Eu dei o- umas lidas em alguns lugares que estavam dizendo que clubes europeus estavam de olho nele. E brigar com o clube europeu em janeiro de transferência, ainda mais com o preço do euro lá nas alturas, é difícil. Não brinque com Alexandre Matos, já deu vários chapéus aqui no Brasil. Quem sabe ele deu um chapéu europeu aí. É mais difícil, né? É mais difícil. Mas Vai tem que abrir o lembrando- bolo. O Paulo Nobre ajuda. Só um último dado aqui. O último jogador que atuava pelo futebol sul-americano e conseguiu esse feito de estar entre os artilheiros do mundo, se eu não me engano, ele foi, na ocasião, foi o Lucas Barrios, quando atuava pela Universidade Católica, se eu não me engano. Então ele saiu, foi pra Europa, foi pro Borussia Dortmund e teve uma passagem... Ele, que na verdade, que é argentino, naturalizado paraguaio por causa da mãe. E agora tá no Palmeiras no banco, né? Então a gente torce... E com poucas chances, né? Pouquíssimas chances. Então a gente torce para que o Borja não aconteça a mesma coisa, que ele possa tornar um ótimo jogador. A Colômbia que nos últimos anos vem revelando ótimos jogadores. É só olhar pra zaga do Palmeiras. Guilherme Mina, um dos melhores zagueiros do campeonato. Um grande centroavante, diga-se. E um de grande. passagem. Marca mais gol do que os atacantes do Corinthians. Não é tão difícil, vai. Bom, então é isso. Pode estar chegando aí o grande Borja, o carrasco dos times brasileiros, pode estar chegando no Palmeiras. A torcida do São Paulo lembra dele, né? Da Libertadores. Lembra muito bem. Tem Curitiba pesadelos. também, né? Agora. Bom, pra gente fechar o programa então, vamos para os palpites. Antes de qualquer coisa, vou me vangloriar pela segunda vez nesse programa. Eu vou contar uma história que eu estava como chama? Na lanterna desse palpite aqui. O Leandro já tá rindo aqui porque ele sabe que vai ficar ruim pra ele. Eu acompanho dos bastidores, eu acompanho. Leandro Maia, Daniele Cameri e Yuri Kog lideraram por muito tempo com 4 pontos cada um. E eu e o Jean estávamos lá tristes, com 2. Míseros 3, às vezes, a gente conseguiu um ponto. Agora não. Agora... O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, meus amigos. Na semana passada eu acertei o placar do Santos, que foi 1-0, em cima do Palmeiras. Sim. E o Jean acertou o América Mineiro, que foi 1-0 em cima do São Paulo. Então, como estávamos todos empatados na rodada passada, agora eu e o Jean, que éramos lanternas, passamos a liderança com 5 pontos. Leandro, Dani e Yuri ficaram em segundo lugar. Com 4. Foi muito bom disputar com vocês. Eu sei que ainda tem algumas rodadas, mas falando O cara como já um tá bom contando líder, vitória, Leandro. falando como um bom líder, Segue o líder. foi bom ultrapassá-los. Agora, hoje, o Gabriel tem a chance de deixar a marca dele também, né? Vamos lá, vou tentar fazer os 3 Tá aí. aqui Vou com tentar convidado gabaritar os especial, 3. mas vai ficar marcado aí no nosso ranking. Exatamente. Você quer falar os jogos aí, Leandro Maia? Vamos começar. Não, eu sempre solto resultados bailarinos, mas eu Então, acho que nessa rodada. tá difícil. Tá difícil soltar algum Vamos lá. resultado bailarino. Começar com São Paulo e Corinthians, Gabriel dos Santos. Gabriel dos Santos, como eu falei, vai ser um jogo de muitos gols. 3-1 pro São Paulo. Olha lá. Lucas Olivan. Respirei fundo e 2-1 para o Corinthians. Eu acredito que vai ser 2-1 São Paulo. Olha, agora, enquanto a gente tá falando dos resultados, eu olhei pro Gabriel e fiz o gesto dele anotar com a caneta, porque eu estou acostumado com a Daniele anotando os resultados.
Hoje o Daniele não está, então a gente anota daqui a pouquinho, depois do programa. Bom, vamos lá, continue. Agora vamos de Ponte Preta e Santos. Gabriel. Eu acho que a Ponte vai dificultar o caminho do Santos para o título. Eu acho que vai ser 1-1 o jogo. Lucas Olivan. E agora? Tem o fator casa da Ponte, tem o fator Roger. Pra mim fica no empate também. Eu também vou de 1-1. 2-0 Santos. Olha lá. Agora, Palmeiras e Internacional, que pode ser o jogo que vai dar vida pro campeonato, né? Se o Palmeiras não ganhar esse jogo e alguém ali que tiver na segunda, terceira posição conseguir vencer, pode ser que essas rodadas sejam emocionantes nesse final de campeonato. Gabriel. Concordo com você, Leandro Maia, mas acredito que o Palmeiras leva essa 2-0 pro Verdão. Você mais econômico. 2-1 pro Palmeiras. Agora eu vou de empate. Palmeiras 1, Internacional 1. O cara quer o Quero campeonato emoção, vivo. eu gosto de Claramente emoção. falou que ia ser difícil e... O cara quer o campeonato Quero vivo. emoção. Última rodada, todo mundo disputa. 4 times disputando o título. Olha só, muito bom. Essa foi mais uma edição do Resenha na Área. Nós esperamos você de volta na próxima, hein? Bom, então, esse programa teve locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia e o nosso 6º integrante aqui, nosso 12º jogador. Um prazer. Nosso garoto bastidores, Gabriel dos Santos. Então é isso. Valeu, Gabriel. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela audiência aí. Valeu, Leandro. Valeu, ouvinte. Valeu, Lucas. Esperamos Gabriel de novo aí no programa. Quem sabe mais um dia. Eu espero voltar também. E até a próxima. Então, agradecendo a Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova FM 96,3, a gente fica por aqui. Valeu, tchau, tchau.